Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Ana Paula Andrade, CEO de uma multinacional de trade marketing, a Marco Marketing Brasil, que construiu sua carreira passo a passo e fala com propriedade sobre liderança, inovação e a presença da mulher no mercado corporativo. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos, e por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com. Muito bem, mais um Leadercast, explicando como é que nós temos essa convidada aqui hoje. Eu estou ali do outro lado do vidro, tem uma moça chamada Natália, que é de uma empresa chamada Growth Comunicação. Eles têm uma série, fazem o trabalho de comunicação para uma série de pessoas, com assessoria de imprensa, de comunicação na verdade, né? Já trouxe convidados aqui e eu dei a dica para ela, falei, se tiver mais gente interessante, me avisa. E foi assim que nós vamos fazer essa entrevista aqui hoje. É bom para eles, que são uma agência de comunicação, que podem oferecer um canal de comunicação ao cliente. É bom ao cliente e é bom para mim, que conheço pessoas que eu não teria acesso se não fosse por eles. Então, se você que está me ouvindo aí também tem uma agência de comunicação e trabalha com gente legal, aproveita o embalo e dá a dica aqui, que se tiver café no bule a gente quer conversar, né? 3 perguntas fundamentais, as únicas que você não pode chutar são essas. A do meio, se você não quiser dizer, eu até abro mão, tá? Mas vamos lá. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que você faz. Meu nome é Ana Paula de Andrade, eu entrei agora nos 40, acabei de fazer 40, e hoje eu sou head de uma empresa de trade marketing, uma multinacional, que está há 25 anos no mercado, aqui no Brasil e em toda a América Latina, e eu sou líder aqui do Brasil. Como chama a empresa? Marco Marketing Brasil. Marco Marketing Brasil. Isso. Você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. O Paraná tem dado ao Brasil alguma das coisas mais fabulosas dos últimos anos. Que vai de um extremo onde tem Requião a outro extremo onde tem Sérgio Moro. Quer dizer, aquilo é um caldeirão, né? Mas sou uma curitibana meio fajuta, porque eu saí de lá bem pequena, depois morei em Minas, em Porto Alegre, em Belém do Pará, em tudo quanto é lugar, mas já estou em São Paulo já faz bastante tempo. O que seu pai e sua mãe faziam e fazem? Meu pai, já falecido, ele era engenheiro civil, então ele trabalhava com construção de fábricas de cerveja, então a gente ficava 2 anos atrás dele. E a minha mãe era mãe e nesse trabalho árduo de ser mãe. Tem irmãos? Tenho um irmão mais velho. Um irmão mais velho? Sim. Pô, é legal. Eu conheço um monte de gente que tem uma história parecida com a sua, que vai atrás do pai, né? O pai é transferido. Sim. E lá vamos nós mudando. Eu tenho um cunhado que é assim, a vida dele, trabalhava na Shell e a vida deles foi assim. Fica em algum lugar ali um período, os filhos fazem amigos, montam a estrutura, que está tudo pronto, estão ali 3, 4 anos, agora sai muda de novo. E vai para outro lugar. E faz um núcleo em outro lugar. E aí eu nem sei como é que é isso. A minha vida nunca foi assim, mas deve ser. E de um lugar completamente diferente um do outro, né? Porque você imagina Porto Alegre e Belém. Completamente diferentes. Imagina você, criança, se adaptando de novo, né, com outra cultura. Bom, mas te enriqueceu um monte, eu tenho certeza super. que sim, né? Sim. Qual era o seu apelido quando era criança? Paulinha. Paulinha. O que a Paulinha queria ser quando crescesse?
Olha, você sabe que antes de começar, quando eu estava no ginásio, assim, meu sonho era ser dançarina. Eu fiz dança há muitos anos, e cheguei a ser professora de sapateado. E então acho que dos 14, 15, mais ou menos, eu já ensaiava um pouco ser professora. Eu queria muito isso. Isso eu já estava em São Paulo. Já estava aqui. Eu cheguei aqui com 10, 11 anos, então já estava aqui. E aí tinha uma academia, Usa Prado, ali na Vila Madalena, que era a minha vida. Minha vida era dançar. Era esse o meu sonho. Eu sempre falei de publicidade, mas eu acho que sem muito conhecimento do que era, né? Naquela época, assim, falar de publicidade ou comunicação tinha a ver sempre com propaganda, com mídia, com revista. Isso já sempre me instigava, mas não tinha ideia de aonde eu ia parar depois, e no fim a minha carreira foi para um outro lado completamente diferente. 15 anos de idade, na Vila Madalena, dançarina, de sapateado. Em 1997, Ixi, acho que 98. 6, 7, por aí. Por aí, né? E aí, você olhou para isso aí e falou, cara, eu acho que dá para seguir adiante na dança ou não? Na verdade foi uma decisão meio, assim, de repente, porque nessa época, quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai teve um infarto, ele era super novo, 40 anos, e ele teve um insight que ele falou, bom, se eu tivesse morrido agora, meus filhos iam ser dois. A gente não era uma família super rica, etc. Tinha uma vida ok, de classe média, mas eu dançava e meu irmão tocava. Meu irmão é músico até hoje, vive de música. E eu dançava, então ele falou, ferrou se eu tivesse morrido, né? Minha mãe era dona de casa, e os dois, ele falou, então eu vou fazer com que eles aprendam na marra. E aí logo depois que ele se recuperou, eu ia prestar vestibular, e ele chegou pra gente numa semana de novembro e falou, olha, eu tô indo embora com a sua mãe de novo, e dessa vez vocês não têm opção, cada um por si, vocês vão ficar aqui, então daqui a um mês, cada um por si, Deus por todo, não tem mais R$1 pra ninguém. Que idade você tinha? Eu tinha acabado de fazer 16, então 15, tinha acabado de fazer 16, estava prestando vestibular, que eu sempre fui um ano adiantada. E aí foi aquele susto, você falou, bom, e agora o que eu vou fazer? Porque eu só sei dançar. Como assim eu vou embora, eu e sua mãe, e largo os dois? Sua mãe também concordou? Vou deixar meus dois filhos? Minha mãe, tadinha, minha mãe ficou, né, assim... Entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada, foi um período difícil, porque a gente acabou de passar pelo infarto dele, né, que foi um momento ali meio dramático na família, ele só não morreu porque realmente Deus não quis. Enfim, e aí ele chegou e falou, olha, vocês vão agora aprender na marra, então... E eu lembro que eu ia prestar vestibular e ele ainda falava pra mim, e você, se não passar na USP, você já vê o que você vai fazer, porque se você não mostrar que você vai poder fazer a faculdade, melhor você nem prestar. Foi. Caramba! Foi aquele susto, e eu morava perto do Shopping Eldorado. Ali meio Pinheiros, Vila Madalena, né, mas ali perto. E aí, no primeiro dia eu chorei, e no dia seguinte eu falei, bom, o que eu vou fazer? Porque realmente dar aula de sapateado não é o que vai fazer eu me garantir, né? Falei, vou tentar ser vendedora de loja. Tá chegando o final do ano, tem Natal e etc. Fiz o meu currículo mal e porcamente, que eu nem sabia como fazer. Nessa época eu nunca tinha passado, acho que um e-mail na vida, nem e-mail não tinha. E aí eu fui pro shopping e fui dando currículo, etc, no Eldorado. Visitando loja do Eldorado. Visitando loja em loja, dando meu currículo. E aí, acho que uma semana depois me chamaram na Benetton. E aí fui contratada para ser temporária pro Natal e aí depois acabei ficando. E aí eu tinha uma prima, que é mais nova do que eu, que morava em Santos, que a família do meu pai é de Santos, que vinha para São Paulo para estudar aqui também, só que ela bancada pelo pai, né? E a gente falou, bom, vamos juntar então eu, minha prima e meu irmão, e a gente tenta ficar por aqui, vamos ver o que acontece. E aí a gente alugou um apartamento, pensa numa kitnet micro. Cara, teu pai e tua mãe largaram mesmo. Largaram. Eu achei que vocês tinham algum parente aqui, que ia ficar com o tio, com a tia. Não, desde então foi... Caramba! E foi nesse timing, assim, sabe? Foi agora tudo ou nada. Vamos elaborar um pouco isso aí, que essa coisa interessante assim. Evidentemente, seu pai e sua mãe amavam vocês dois. Sim, são os dois filhos, certeza, né? Sim, ele não fez isso por sacanagem. Não, ele fez isso porque estava preocupado com, acho que, amadurecer vocês rapidamente e tudo mais. Eles foram para onde?
eles foram para Santos na época. Tá, não estava tão longe que assim. não estava tão longe, e logo depois, acho que nem um ano depois, eles foram para Belém de novo, porque Mas aí ele foi fazer um trabalho lá. E ele foi. perguntou para vocês se vocês queriam ir juntos, ou ele falou assim, nós vamos e vocês vão ficar? Nós vamos, vocês vão ficar. Meu pai do céu. Você sabe que foi muito louca essa história, porque eu lembro assim, eu acho que eu fiquei tão assim, que eu acho que as minhas amigas ficaram mais pé da vida com meu pai do que eu. Claro. Eu entrei meio num piloto automático naquela época, assim, porque eu sempre fui super CDF na escola, sempre passava no terceiro bimestre, já tinha passado, etc. Meu pai falava que eu era mestre em tirar 10 na prova. E então eu tava naquela pressão de vestibular, eu tinha um namorado na época que era mais velho do que eu, que era quase uns 9 anos mais velho do que eu lembro, que foi importante também nessa época. E então eu tava nesse agito, assim, né, você acha, quando você tem 16 anos, você acha que você já tem 30, né, você acha que você já é dona do mundo, então... Seu irmão que idade tinha? Meu irmão é 1 ano e meio mais velho do que eu. Vocês conversaram os dois? Ô, mano, e agora? Foi uma fase difícil. E o meu irmão é músico, tem uma vida completamente diferente da minha, né? Então a gente teve muito conflito nessa época, porque ele também queria tocar, queria para uma vida completamente diferente, e eu já entrei nessa de não, preciso trabalhar, preciso me sustentar, então a gente teve algumas histórias também, assim, de família, né? Eu estou insistindo com você pelo seguinte aqui, essa tua história aí não é incomum, né? Sim. Mas normalmente ela acontece por causa de alguma tragédia. Se separaram o pai e a mãe, morreu o pai, morreu a mãe, sei lá, a pessoa perdeu, e de repente se viu sozinha e falou, agora tem que me virar. No teu caso não foi assim, porque os dois estavam ali, ao alcance, pega um carro, eu tô ali do lado, né? O que ficou pra mim, assim, principalmente depois que eu fui mãe, né, eu acho que o momento que eu fui mãe foi muito importante pra eu digerir tudo isso, né? A gente nunca sabe se a gente está fazendo certo ou errado. É um baita pepino essa coisa de ter, né, encaminhar as crianças. E eu acho, assim, que se tiver... A minha sensação, se tivesse dado alguma coisa ruim, realmente, né? Se eu tivesse passado por alguma situação que poderia ter passado. Hoje, meu filho tem 13 anos. Quando eu penso, eu falo, nossa, daqui a 3 anos quase seria o que eu vivia. Eu jamais teria coragem de colocar ele assim. Mas eu acho que se eu tivesse passado por uma situação realmente crítica, eles teriam, né, assim, me acolhido, ou eu teria ido pra lá, ou teria... Graças a Deus isso não aconteceu. Passei por um monte de coisa, mas não alguma coisa assim tão drástica, né? Esse insight é importante, né? Deixa eu te dar... Isso aqui é bate-papo, tá? Numa entrevista, tá? Eu tenho 62 anos de idade. Meu pai e minha mãe estão vivos, meu pai tem 93, 94, minha mãe tem 80 e pouco, né? Eu saí de casa com 18 anos, vim para São Paulo, nunca mais voltei, então eu moro aqui, constituí família, minha vida ficou toda aqui. E eu fiz questão de, assim que eu pude, ter a minha independência financeira. Então eu tô aqui, a vida deles está lá, né? Mas o simples fato de eles estarem lá, e eu saber o seguinte, cara, a hora que der tudo errado, que não der mais nada, eu tenho a casa dos meus pais para voltar para lá. Aos 62 anos de idade, isso aqui ainda existe, né? E às vezes bate aquela, olha, daqui a pouco eu vou perdê-los, e como é que vai ser minha vida quando não tiver mais aquela âncora lá, né? Então esse insight é legal, sabe? Isso te dá uma segurança de saber, cara, tem um ninho à minha espera lá, se der tudo errado. Eu fico imaginando as pessoas que não têm isso, né? Como é que você faz quando você fala, cara, se der tudo errado, eu não tenho o que fazer, não tenho que recorrer, né? Exatamente. Então... por um lado é um pouco do que eu vivi depois e até hoje, assim, porque aí eles foram, a gente ficou, eu, meu irmão e minha prima, a gente morava numa kitnet, era água, minalba, porque não tinha geladeira, não tinha nada. Eu peguei uma arara emprestada da loja para fazer de guarda-roupa, tipo, né, aquelas coisas. E depois de 1 ano, mais ou menos, aí o meu irmão, a gente se separou, porque aí o meu irmão já estava nessa onda da música e etc, e a gente começou a ter, né, alguns conflitos, assim, dessa coisa, não, preciso de alguém aqui também que ajude a dividir as despesas, porque era tudo, e aí logo depois meu irmão saiu, veio uma amiga, enfim, aí eu fiquei dividindo o apartamento durante um tempo. Mas meu pai faleceu 10 anos depois, quando ele tinha 53. E teve um outro infarto fulminante. E nesses 10 anos, assim, para todo mundo, ele falava, não, minha filha, é o máximo, isso, que aquilo, conseguiu isso, aquilo, tal, tem uma carreira, tá deslanchando. Mas para mim era, pai, vou comprar meu primeiro carro. Imagina, você não vai conseguir.
Não, tem certeza? Você não tá dando um passo maior que a perna? Não, você não vai conseguir. Não, pai, vou trabalhar numa empresa assim, assim, assim. Não, tem certeza? Acho que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, assim, foi uma fase desafiadora. E aí, quando eu engravidei do meu filho, do meu primeiro, acho que foi quando a gente se reconectou, assim, apesar de eu ter tomado 1000 broncas no dia que eu falei que eu tava grávida. Você estava casada? Não, eu casei grávida. Sim. Mas nessa época eu já tinha, assim, já achava, isso quase 10 anos depois, eu já achava, imagina, eu tinha começado com 16, com 24 eu já me achava dona do mundo, né? Assim, imatura também, de achar que naquela idade eu já tinha conquistado um monte de coisa, mas era meu pensamento. Então eu achava que eu podia tudo, eu achava que eu queria ser mãe, eu vou ser mãe e vamos lá. Não foi um susto, assim, eu ter engravidado, eu queria muito. Então, quando ele faleceu depois, 10 anos, foi aonde eu processei tudo isso, sabe? Acho que foi o jeito, não tenho a menor dúvida do amor incondicional, e que se tivesse acontecido alguma coisa, ele estava lá. E é isso, ser pai e mãe, hoje eu vejo que é uma... Então um dia você precisa investigar, ver se o pai dele não fez isso com ele também. Provavelmente o pai dele fez a mesma coisa, ele repetiu com você, né? Mas aí você vai trabalhar como vendedora aí em loja de shopping. Aí eu fui trabalhar como vendedora, fui pro shopping. Fiquei no shopping, eu acho que uns 2 anos, assim, os 2 primeiros anos da faculdade. Depois eu fui para Oscar Freire, que lá, né, era a promoção, exatamente, a promoção para quem trabalhava em loja. Então, nessa época não tinha tanto, estava começando as lojas importadas aqui no Brasil, e eu fui trabalhar numa loja que chama Lita Mortari, que ainda existe, mas na época era bem mais forte do que era hoje. Isso era no 2000. Isso era no menos, era 90 e... Eu me formei em 2000, então era 98, 99. E aí fui trabalhar na Lita, que era uma loja de super boutique e tal, que eu comecei a ganhar mais, etc. Até tem uma história engraçada, porque nessa época eu fui morar num apartamento que era bem na frente ali da Oscar Freire, era num predinho que existe até hoje, e era um prédio de tipo kitnets, e eu fui morar lá na maior inocência. Eu falei, gente, mas como pode um aluguel tão barato na Oscar Freire? E eu morava super perto da loja. E aí tinha um monte de gente bonita e tal. Eu falava, nossa, eu moro num prédio super legal, porque as pessoas são todas lindas e tal. Um ano depois, um amigo meu, gay, um super amigo das antigas, foi me levar em casa. Ele falou, Paulinha, eu não acredito que você mora nesse prédio. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema desse prédio? Ele falou, esse prédio é o prédio das garotas de programa do Oscar Freire. E eu nem imaginava que era. Então, e aí há pouco tempo teve uma série na GNT que falava de uma menina e tal, e o nome era Oscar Freire 263, que era exatamente o endereço onde eu morava. Exatamente. E aí você entendeu por que todo mundo olhava você quando você chegava e saía, todo mundo me olhando. Mas você mora nesse prédio? Eu falava, moro, mas é tão legal. E aí eu fazia faculdade, aí eu fui fazer comunicação social, então, nessa de publicidade. Vamos, deixa eu pegar um pouquinho isso aqui. Como é que você sai? Então, legal, você concluiu que a dança não ia dar, você pegou essa história da dança e falou, esquece, vou deixar, ou vou trabalhar por enquanto para logo mais à frente retomar a dança? Eu queria muito retomar a dança logo, mas aí o dia a dia começou a ficar impossível. E aí eu tinha essa coisa da publicidade. Se eu te falar assim que eu tinha um sonho de carreira, é mentira. Eu tinha essa ideia da publicidade, essa coisa da comunicação, me encantava. Mas até hoje, assim, eu não me sinto uma pessoa super criativa. Tanto que eu não fui para a área de advertising ou de criação, etc, né? Eu fui mais para a área de negócio. E aí, quando eu decidi, nessa época mesmo, era novembro quando aconteceu isso com meu pai, em janeiro eu estava prestando vestibular. E aí meu psicológico já estava para as cucuias, então não passei na USP, não passei em nenhuma federal, não passava em quase nada. O último vestibular que saiu era o da Anhembi Morumbi, que eu fui fazer já meio desenganada, falei, não vou conseguir. E aí no fim consegui, passei e fui fazer a Anhembi. E era um curso de comunicação social na época, que no meio você tinha que decidir publicidade ou marketing, e eu fui para marketing. A área que eu trabalho hoje, que eu comecei até, nem era disciplina da faculdade, né? A faculdade era muito orientada mesmo para publicidade tradicional. Mas eu tinha alguns amigos e nessa época eu já estava trabalhando em loja, não podia estagiar, então todo mundo fazia estágio, eu não fazia. E por causa do horário por causa do horário e por causa do dinheiro também, né? Porque eu não tinha como ter um estágio não remunerado, pagando faculdade, apartamento, tudo isso. Na faculdade, acho que eu fui terminar de pagar, acho que uns... sei lá quantos anos depois. E aí a gente tinha que fazer o TCC
E o grupo que eu tava, um dos caras que era do grupo, trabalhava numa agência que chamava Site Momento, que era uma agência da Macan na época, tinha acabado acho que de ser comprada. E ele trabalhava lá, fazia um estágio de produção. Ele falou, vamos fazer um projeto do meu diretor, que é um projeto que chama Promoinfo, que era um site de marketing promocional, etc. Vamos fazer desse trabalho. E a gente juntou um grupo para fazer. E a gente ia, sei lá, X vezes a gente foi na agência para falar com esse cara para entender esse trabalho todo. E eu parecia uma criança quando eu entrava na agência, de ver aquele ambiente, ver tudo isso. Falava, eu quero isso para mim, mas eu não sabia como eu fazia para entrar. E a gente terminou o trabalho no dia da apresentação. Esse cara foi assistir. E aí, quando acabou a apresentação, ele chegou para mim e falou, vai amanhã lá na agência que eu quero falar com você. Falei, tá bom. Aí fui lá no dia seguinte e ele falou, olha, eu tenho alguns projetos aqui na agência, a gente tem alguns clientes que trabalham fixo e que a gente tem o que a gente chama de central, que são grupos fixos para atender determinado cliente. E eu tenho aqui o cliente Unibanco, que a gente faz toda a parte de produção de material de merchandising, envio para todas as agências do Brasil, etc. É uma equipe de umas 6 pessoas e a head dessa equipe está indo para uma outra área de agência e eu preciso de alguém para o lugar dela. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, e aí? Sou eu? Falei, você quer que eu vá lá servir café pra alguém, né? E ele falou, não, eu quero que você assuma essa área, que você venha pra liderar esse time. E aí, na hora, foi uma conversa tão bizarra, porque eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, como assim? Eu trabalho em loja, você sabe que eu não tenho experiência nenhuma, que eu nunca trabalhei em agência, etc, eu não fiz estágio, não fiz nada. E aí ele falou, olha, tem alguma coisa no seu olho, alguma coisa que eu acho que você tem um super potencial e eu quero, você topa? Ele falou, eu sou um diretor aqui, eu não vou conseguir te ensinar, se der besteira, se der ruim, a responsabilidade vai ser sua e se der certo, o mérito vai ser seu. Você vai ter que ter muito mais banca do que qualquer outra coisa nesse começo, porque você vai dirigir pessoas que sabem muito mais do que você. Você não vai poder falar nunca, né, assim, tão abertamente que você nunca fez absolutamente nada, porque senão você vai ser, né, completamente rechaçado aqui dentro. Enfim, é teu. Se você quiser, vamos nessa, você dá ou desce. E aí eu fui, com todo o frio na barriga do mundo, né, eram madrugadas e madrugadas, eu lembro que eu ia pro banheiro, chorava, voltava, tinha dor de barriga, não sei o que, era uma loucura, fiz um monte de besteira. O que ele viu em você? Olha, eu acho que, assim, eu lembro desses contatos que a gente tinha antes de eu ir para a agência, e eu era muito fascinada por aquilo, assim, então eu não parava de perguntar e tentava, né, colocar em cima do trabalho, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, eu não sei te dizer exatamente, assim, o que foi, mas eu acho que eu sempre fui muito metida, assim, para fazer aquilo que eu não sabia, metida no sentido de deixa eu ver o que tem aqui. Enfiar as caras, né? Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, acho que foi um pouco por aí. E assim, ele foi um grande anjo da guarda na minha vida. Eu sempre falo isso, né? Assim, tudo que aconteceu com meu pai, dessa história tão brusca, depois acho que a vida colocou umas pessoas certas, assim, pra mim, né? Sem dúvida. E a gente é muito próximo até hoje, e durante anos eu falava, putz, eu te devo tanto, e ele falava, você não me deve nada, porque depois você que fez sozinha, né, eu só te abri essa porta. Eu falei, se você acha que você me deve alguma coisa, faz isso por alguém, ou por quantas pessoas você conseguir fazer. Legal. Porque, às vezes, o currículo acadêmico, isso não quer dizer nada, né, se a pessoa não tem esse sangue no olho, se a pessoa não tem essa atitude, não adianta chegar aqui e a gente vive muito isso agora, né, essa geração. Como é que é o nome dele? Quito Mansano. Você vai me dar um contato, eu preciso trazer ele aqui. Pois é. Isso dá um programa maravilhoso. Ele é uma pessoa que aí eu vou perguntar pra ele o que você viu no olho e eu quero exatamente, saber. ele tem uma história incrível. E legal. Aí, a agência que ele trabalhava era uma agência de marketing promocional, que era site, que na época a gente chamava de BTL, que era o Below the Line, então tinha advertisement, above the line e o below, né? E eu nunca tinha ouvido... Eu chamo de undervertising. É o advertising e o undervertising, né? Pois é. Se o below já é criticado, você imagina o under, né? Mas ele... E eu nunca tinha ouvido falar dessa disciplina, porque acho que até hoje, assim, hoje já avançou essa parte acadêmica, mas na época ninguém falava sobre isso, era muito en passant na faculdade, então eu não sabia realmente do que eu estava falando. Sabia o que era merchandising, não tinha ideia de produção, etc. E você é chamada para comandar essa área. Então vamos lá. Você tinha que idade?
Eu tinha 2000, sou de 78, eu tinha... 18 menos 40, 22. 22 anos de idade. Pô, é uma menina, 22 anos de idade, uma menina sem a experiência, porque a tua experiência era de vendas. E chega num lugar, o cara te apresenta 4, 5, 6, sei quantas pessoas. Eram 6 pessoas. A partir de hoje você, Ana, você comanda essa turma aí, né? Você nunca tinha feito nada de liderança, nada disso, nada. Como é que é? Bom dia, gente, eu sou a Ana. Vamos começar? Como é que é? Foi uma loucura. Eu acho que, assim... Além do choro no banheiro, o que mais tem? Me conta choro no banheiro, Assim, eu trago isso até hoje, né, assim, mesmo na posição que eu tenho hoje, que é admitir o que eu não sei. Então, eu nunca fingi saber uma coisa que eu não sabia, né? Eu acho que eu levei esse conselho dele da imagem, da pose, mas eu não interpretei isso de uma forma, eu preciso ser arrogante ou mandona ou conquistar meu espaço na marra, né? Eu coloquei, eu tenho que ter uma imagem de exemplo para as pessoas, de exemplo de que se você não sabe, você tem que admitir, mas você tem que mostrar a sua predisposição de entender e de saber. Então, até hoje eu lido muito isso assim no dia a dia, né, assim, para cliente. Eu acho que eu conquistei muito a relação com os clientes depois nisso, né? Hoje eu vejo muito ainda as pessoas querendo dizer sempre amém, sempre sim, sempre sim, sempre sim, e você ganha o respeito quando você fala o não. Quando você fala, não, eu não vou fazer por isso, ou eu não vou fazer porque eu não sei, eu não vou fazer porque não dá. Então, eu fui assim desde o começo, acho que sem pensar muito, foi um pouco sem pensar. Eu lembro que na equipe eu tive 2 pessoas que foram, assim, mais abertas, né, de, ok, vamos construir. Eu ia te perguntar, que aqueles, você tinha 12 olhos. As outras não, e imagina, eu acho que eram quase todas mulheres, acho que tinha um homem, então você imagina, a mulher pior ainda, né, vamos combinar. Aliás, eu falei assim, nossa senhora, não é todas as feministas vão, tá vendo, machista, não. Trabalhar com mulher é complicado, e mulher com mulher sai faísca mesmo. Sim, porque, né, quem é essa que tá aqui? Então foi difícil. E aí Tem uma coisa que o homem não faz, né? O homem não fala assim, olha o cabelo dele, olha a roupa dele, olha o andar dele, olha o jeitão dele. O homem não fala isso, né? O homem chega, esse idiota, esse trouxa, né? Mulher tem tudo pra, né? E mulher fala por trás, né? Eu acho mais, assim... E eu sou super feminista, estou em várias causas, mas eu acho que a gente tem também que admitir, eu vejo minha filha hoje de 11 anos, é um absurdo, assim, a diferença, como ela conduz as amizades, e um dia melhor amiga, outro dia pior amiga, é uma coisa que vem, né, a gente tem que... Minha filha é a mesma coisa, a melhor amiga da vida dela sumiu, cadê? Não tem mais, briguei, não quero mais saber, e desfaz, né? Exatamente, então eu acho que isso também veio desde aquela época, mas eu tive 2 pessoas que foram... Também 2 anjinhos, assim, também que me abriram mais o caminho. E eu lembro que eu me apoiei muito nessa época nos parceiros, assim, nos fornecedores-chave daquela época. Porque se eu ficasse também só tentando entender do lado da agência como a coisa funcionava, eu ficava muito também à mercê de quantas pessoas estavam dispostas a me ajudar ou não. E os fornecedores daquela época também tinham interesse de que a coisa virasse, né? Quanto mais eu montasse o negócio e desse negócio para eles também era vantagem. Então eu consegui montar esse ecossistema assim com os fornecedores chaves também para entender. Então eu ia para galpão de logística para entender como funcionava e etc. Ia visitar fornecedor tal para tentar costurar essa história. Mas eu lembro, assim, muitas vezes que quando eu chegava depois no Quito pra dizer, olha, fiz assim, 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 e aí depois ele falava, nossa, mas você fez tudo isso, mas era só você ter feito isso. Aí eu queria matar ele, porque eu falava, você nunca me falou que eu podia ter feito assim mais fácil. Ele falou, mas você não ia aprender se eu tivesse te dito, né? Então foi um pouco como a história começou. E aí, essa área, ela respondia para uma outra área dentro da agência. Não respondia, mas quem tinha o vínculo mesmo com o cliente era a área de atendimento na época. E aí eu comecei, assim, a querer entrar muito na frente do cliente, né? Então, era, ao invés de eu falar pra você e você ir falar, deixa que eu falo direto pra gente se comunicar melhor. Você tinha um atendimento ali, né? Tinha um atendimento ali. Que drivava trabalho pra essa área. E aí, assim, logo... Atenção, drivar é um termo
entendeu? Que não é muito comum, porque você está fora dessa área. Mas é quem traz e conduz, né? Olha, traz o trabalho para cá, leva para lá, apanha do cliente e apanha de vocês, né? Esse é o atendimento. Exato, né? Exatamente. E aí eu lembro que nessa época eu era muito briguenta. E aí eu falava, não, porque você não vai defender isso, aquilo, deixa eu ir junto, e eu atropelava um pouco, assim, o atendimento, ou pra realmente colocar como as coisas eram. E aí, acho que 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu cheguei pro Quito e falei, Quito, a minha praia é estar na frente do cliente. Assim, me dá uma agonia isso de eu estar aqui, eu acho que é super importante esse trabalho, mas eu sinto que muita coisa se perde e tal, e eu quero estar na frente. E aí ele virou pra mim e falou, olha, então, sinto muito, mas você vai ter que procurar um outro lugar, porque numa agência, ainda mais na tua idade, com a pouca experiência que você tem, é muito difícil esse trânsito entre um departamento e outro. Se você é um cara de criação, pra você ver em outro, você vai sofrer um outro preconceito se você tentar mudar agora. Então, assim, coloca a sua cara no mercado, vou te apresentar algumas pessoas e vamos tentar alguma outra coisa pra você. Na época ele falou, fico super frustrado, porque eu fiz tudo isso pra você ser, né, da meu time, mas vambora. E aí ele me apresentou umas pessoas e aí eu fui fazer uma entrevista na Rocha Azevedo, que era uma agência também já de muitos anos, do Geraldo. E eu lembro que na entrevista era a Lúcia Haddad, que irmã do nosso digníssimo ex-prefeito. Sim, ex-prefeito. E ela falava, putz, mas o que você já fez? Você já fez campanha de incentivo? E eu já. Você já fez evento assim? Já. Você já fez programa de relacionamento? Já. E eu não tinha feito. Bote banca. Exatamente. E eu assumi um pouco, assim, a experiência que a site tinha de projetos de clientes, etc. E coloquei aquilo pra mim, como se fosse uma experiência minha, mas eu tava ali restrita ao projeto do Unibanco. Sim. E aí eu fui pra Rocha. Quando eu fui pra Rocha, foi de novo essa experiência, de todas as mudanças da minha vida foram assim, de ir fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. E dessa vez com uma responsabilidade maior brutal, ainda. Você está na cara do cliente, você foi para ser atendimento. Fui para ser atendimento, E aí na época eu fui atender Electrolux e Pernod Ricard, que eram as duas grandes contas que a gente tinha lá. E aí, assim, a Rocha no meio, eles foram comprados pela Marketing Store, que era uma multinacional, que tinha uma operação vinculada com o McDonald's, com produção de brindes, etc. Então, eu participei desse momento da mudança toda da empresa. E lá eu acho que foi o meu maior aprendizado na porrada mesmo. Porque eu brigava com todo mundo. Brigava com produção, brigava com o diretor de arte, brigava. Pra dentro de casa. Pra dentro de casa. E com cliente também, assim, eu nunca fui muito... eu acho que eu tive o respeito durante muito tempo, até hoje, mas por isso, assim, de também falar não, de também falar não vou fazer, também você tá louco aqui, e também, mas por que não fazer, né? Você, nesse momento que você chegou lá e que teve recebeu essa responsabilidade de atender cliente e tudo mais, você resgatou a menina vendedora da loja? Com certeza, né? Tua escola na venda, tudo, ela te ajudou? Sim, com certeza. E eu lembro que, assim, de todos os treinamentos que eu tinha na loja, o que eles mais faziam era a habilidade de escutar. Porque eu acho que publicitário, no geral, tem um pouco um ego, né, de achar que você sabe mais do que quem você está atendendo. Você está sendo bastante delicada. Não é pouco, não, é muito. Exato, então a gente quer tanto vender aquilo, acredita tanto naquilo que você deixa de escutar. Meu trabalho é tão genial, tão legal que você não pode não querer. Né? E eu acho que no meio da comunicação, assim, o mercado é tão fragmentado. Você tem a publicidade de um lado, o marketing promocional, o trade, agora o digital, que fica aí um pouco sem, né, onde entrar, que cada um quer enxergar um lado só e pegar todo o budget para esse lado e justificar por A mais B que você tem que estar nesse lado. E não necessariamente é isso, né? Porque o cara que está te brifando, ele tem uma problemática muito maior do que aquela só que você enxerga. Então, o escutar, o entender do business do cara, assim, é primordial para que esse trabalho aconteça. E eu tinha uma chefe nessa época, que foi a Alessandra Duarte, que também é uma figura conhecida no marketing promocional, que eu lembro que ela falava pra mim, aí nessa época eu já era ANAP, não era mais a Paulinha, né? Porque o Quito inventou esse ANAP pra mim, que me acompanha até hoje. ANAP, então eu sou conhecida no mercado como ANAP. Eu odiava esse ANAP no começo, mas no fim até que foi bom, porque meu nome é tão comum, então ajudou. E aí ela falava pra mim, ANAP, eu duvido que você faça isso, você não consegue.
Então eu atendia a Pernod, na época a gente atendia Nato Nobilis, fazia um monte de ação para Nato Nobilis. E aí da Nato Nobilis eu peguei Passport, depois eu peguei Chivas, depois eu fui indo uma marca, e ela falou, não, a gente tinha que entrar em vinhos agora neles, mas você não consegue, duvido que você consiga. E aí esse duvido pra mim me matava, né? Eu falava, imagina, duvida, não fala duvida pra mim que eu vou. E aí... Era sempre o trabalho de merchandising, era promoção, não era propaganda. Não era propaganda. Não tinha nada de veiculação. Não tinha nada com mídia. Mas... Que é um trabalho intensivo de mão de obra. Sempre de mão de obra, né? Na verdade, equipes. Nesse período não. Agora com o trade é mais, mas nessa época tinha muita campanha de incentivo, eventos, muito ainda material de merchandising, tinha a parte de mão de obra na questão de ativação. Então, por exemplo, a gente fazia, sei lá, eu lembro que a gente com o Orloff fez um caminhão itinerante que era uma coqueteleira, as pessoas entravam dentro da coqueteleira para dançar e tal, ia de bar em bar. Então, nesse caso, a gente ia contratar pessoas para movimentar a sessão. Mas eram coisas sazonais, esporádicas, era bem menos a questão de equipe. Deixa eu perguntar outra coisa pra você que sempre me fascinou, né? Você atuando como a linha de frente no cliente lá. Você sai da empresa para ir no cliente e você bota o chapéu da empresa. Então, eu entro na frente do cliente e estou com o chapéu da minha empresa. Quando eu volto para a empresa, eu tiro o chapéu da empresa e ponho o do cliente. E aí eu represento o cliente para a minha equipe. É uma briga com todo mundo. Porque eu tenho que defender o interesse do meu cliente. E quando eu viro ao contrário, agora eu defendo o interesse da agência, né? Como é que é essa chavinha? É uma loucura, né? É uma loucura. E eu acho que é uma judiação, porque realmente os profissionais de atendimento ainda levam uma chancela de, é a pessoa leve trás. Ou na minha época falava, é o motoboy de luxo, porque você vai lá, pega informação, vai e volta, mas quem faz o trabalho realmente é a criação, o planejamento, a produção. E não é assim, se você não tem alguém na linha de frente que realmente entenda o negócio do cliente, entenda o que a agência precisa, as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que é uma função, e assim, para você ser um bom atendimento, você tem que entender de produção, você tem que entender de criação, você tem que entender de tudo, porque senão você vira realmente um tonto na frente dos caras. Eu comparo ao trabalho de um corretor. Para mim, o atendimento é um corretor, sabe? Imagina o seguinte, eu tenho um plano de saúde e tenho eu que sou cliente do plano de saúde. Se eu não tiver no meio um corretor que me defenda no plano e defenda o plano para mim, eu nem sei o que eu posso aproveitar. Ele conhece as coisas, eu não sei nem o que eu posso fazer, né? Eu tenho que ligar, Zé, tô com um problema, o que eu faço? Ele, peraí que eu vou te dar a dica, é assim, assim. Mas ele é o elemento. Ele não é nem o cliente, ele nem é. Ele está no meio do caminho, destrinchando as duas pontas. Exatamente. Né? E tem uma coisa também no business da posição de atendimento que é o teu interlocutor do outro lado, ele não é só o cara do business, ele não está lá só defendendo que ele tem que vender mais ou que ele tem que ter mais presença de marca, etc. Ele tem os interesses dele. Ele é um indivíduo. Ele quer ser promovido, ele não pode queimar o filme com alguém, ele tem que reportar bonito, ele tem que fazer que o trabalho dele apareça. Então, é o atendimento que decifra tudo isso. Que momento que esse cara tá? Qual que é o interesse dele? Porque você pode estar atendendo alguém hoje que tá... como é que fala? Submetendo para uma vaga nova e que daqui a 6 meses ele já não quer mais estar naquela cadeira. Então, se você não tiver articulado, de saber quem vai entrar, de saber exatamente como que você desenha tudo isso, você pode colocar tudo a perder. Você interpreta o que é valor para aquela pessoa, né? Talvez, olha, o valor para ela aqui não é a criatividade da minha equipe de criação, que fez um logotipo maravilhoso. Pois isso não significa nada. Ele quer saber o seguinte, vem cá. Isso. Meu interesse no momento é ganhar uma corrida que tem aqui dentro da empresa, eu tenho que mostrar que eu sou o cara que consegue reduzir custos. Então, não é mais a criatividade, mas a capacidade. Exatamente. E você interpreta isso, né? Exatamente. Olha como é importante essa posição, ela é fundamental, né? Exatamente. Então, a Rocha, que depois virou Marketing Star, foi, acho que para mim, o que eu fiquei acho que uns 3 anos lá, foi o meu maior aprendizado mesmo da posição e do business e tal. Aí eu tinha atendi muita gente lá, mas acho que Electrolux e Pernod foram meus maiores, e Pernod, quando eu fiz 3 anos, eu já estava com o portfólio inteiro praticamente da Pernod na minha mão. Pernod Ricard, que era de bebidas. Sim. Então era Chivas, Nato Nobilis, tinha vinho, tinha uma porção de bebidas. E aí a agência, logo depois da fusão que teve com a Marketing Store, veio uma decisão de cima para baixo que a gente tinha que atender Diageo, que era o principal concorrente. E a gente tinha que abrir mão da conta da Pernod para atender Diageo e alinhar internacionalmente. Aí foi um drama
E eu sofri tanto quanto o cliente, porque eu falei, como assim, né? A gente construiu tudo isso e realmente assim, a gente... eles faziam muito pouco investimento em advertising, quase o budget inteiro dele estava com a gente, né? Então ia ser super traumático de fazer essa mudança para outra agência. Uhum. E aí a gente foi conversar com o Gustavo na época, que era o head lá da Pernod. E aí logo depois da reunião ele me ligou, ele falou, Ana, não sei por onde começar. Porque realmente, assim, eu confio tanto em vocês que eu dei toda a minha estratégia. Tá tudo hoje na mão de vocês, eu não sei por onde começar. Vamos abrir uma conversa, então, com o Geraldo, na época, que era o CEO lá. E vamos comigo. Você escolhe uma agência, onde seja bom para você também, e onde você acha que tem a cara da marca, etc., a nossa cara, e vamos para outro lugar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, você cria uma relação de confiança tão forte grande, com o teu cliente, que a hora que o cliente precisa, ele vai recorrer a você, vem comigo. Vem comigo. Tira você da agência. Exatamente. Para você ser para eu ser a pessoa de contato e ajudar nele nessa transição. E foi uma conversa super transparente. A gente conversou com o pessoal da agência, então a gente não fez nada embaixo dos panos e tal. Eles também entenderam. Eu lembro que o Martins Vieira, que era o sócio, era um dos sócios e era o head de criação, ele falava pra mim, ele falava, Ana, você tem uma carreira brilhante pela frente. Eu acho que você tem que aproveitar essa chance, mas aproveita essa chance também para parar de conseguir as coisas no grito, porque até então eu era tão briguenta dentro da Rocha que acho não, né? Com certeza também pela falta de experiência, etc. Então isso de briga com a criação, briga com a produção, briga, chega uma hora que isso é muito desgastante, né? Então ele falou, aproveita essa chance também para você se centrar mais, slow down, exatamente. Da mesma forma que você fala não para um lado, fala não para o outro, você tem que dar esse passo, vai ser importante para você. E aí eu fui para Power 4 na época. Existe uma agência que é uma agência bem conhecida até hoje, que é a Bullet, e alguns sócios tinham saído, eles tinham feito uma divisão, e esses ex-sócios da Bullet que abriram essa agência, que também não tinha muito tempo. E eu fui pra lá e trazendo o cliente pra gente fazer, levando a conta. Você que nem piloto de Fórmula 1. Eu tenho patrocinador, eu tenho dinheiro, posso dirigir teu carro? Opa, seja bem-vindo. E eu vou te falar, da Pernod, por exemplo, eu tenho pelo menos, tem uma turma enorme, mas eu tenho pelo menos, assim, umas 4, 5 pessoas, o próprio Gustavo, que fazem super parte da minha vida até hoje. Uhum. Que se tornaram grandes amigos, assim. E aí eu fui pra Power, continuando nesse mesmo business, depois, enfim, era a Pernod, era um dos clientes, depois entraram outras marcas enormes, assim, que era um portfólio. Eu acho que isso era 2004. Tá. 2004 para 2005. O Brasil a milhão. O governo Lula. O Brasil a milhão. Tá. Mas a gente fez muitos projetos legais, assim, foi muito legal. Mas era aquela loucura de agência, né? Sim. Que você trabalhava final de semana, trabalhava à noite, era uma loucura. Aí eu conheci um nadador. Um nadador. Nadador? Que era da seleção olímpica, da seleção brasileira de natação, tinha sido da seleção francesa e tal. E aí eu, no meio daquela loucura, trabalhando noite e dia de noite, que nessa época você acha que é o máximo você trabalhar desse jeito, né? Assim, quanto mais você fica sem férias, sem feriado e etc., você acha que é o máximo quando você tem essa idade. Aos 20 e pouco, 30 anos. Tinha menos. É o máximo. Exatamente, máximo, era o máximo. Mas acho que era a hora também, né, de ralar, assim. Nisso eu já tinha saído daquele apartamento das minhas de programa, já estava em outro lugar. E aí eu conheci ele, que tinha uma vida completamente diferente da minha, que tinha que dormir X horas por dia porque tinha que treinar no dia seguinte, que não bebia, que não saía à noite e tal, que foi um negócio completamente diferente pra mim. E a gente namorou 1 ano, mais ou menos. Eu acho que depois de 6 meses de namoro eu falei, olha, eu acho que o meu relógio está batendo. Imagina, tinha 25 anos, sei lá, 26. E eu falava, eu quero ser mãe, então vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente namorava ainda, e ele não me dava bola nesse assunto. Falava, imagina, que vai ser mãe, que não sei o quê, vamos nadar e trabalhar que tá tudo certo. E aí foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Eu tava na Power. E aí ele nasceu, o Theo, quando ele tinha 3 meses, ele foi um bebê bem difícil no começo, e quando ele tinha 3 meses meu pai faleceu. Uhum. Que aí ele estava com 53 anos na época. Então eu já estava assim, 10, quase 11 anos, sem morar perto dos meus pais. Eles estavam em Belém, depois voltaram para Santos, então eu já tinha uma vida bem longe deles.
E aí o Theo nasceu, quando eu vi, eu estava trazendo a minha mãe para morar em São Paulo, para morar perto de mim, recém-casada, casando grávida, agência, periquito papagaio, eu tive aquela primeira... que eu acho que é comum, né, assim, das mulheres quando tem o primeiro filho, que dá aquela... o que eu faço agora? Quero ficar em casa com as crianças, com ele, mas também não podia e tal, e ele também era nadador, estava terminando a carreira, estava nessa decisão de encerrar a carreira ou não. E aí eu voltei para a Power depois da licença, e aí eu comecei já a sentir que aquele ritmo já estava pegando bastante na minha vida pessoal, assim, o que eu faço com essa informação, né? Cresci pra caramba aqui, mas... As pessoas estão nos ouvindo aqui, estão desesperadas para saber se esse nadador a gente conhece ou não. Se ele é conhecido ou não. Você falou que era da seleção e tudo mais, né? E eu sei que vai estar todo mundo, quando terminar, por que você não falou? Então eu preciso perguntar aqui se é alguém que a gente conhece Ele ou não. é conhecido como francês. Francês. Ele nadou com Gustavo Borges, o Xuxa, todo esse pessoal. E, enfim, aí agora já pendurou a sunga. Uhum. E aí a gente casou. Quando eu voltei da licença, que eu estava um pouco nesse período, o que eu faço? Continuo na agência, não continuo? Estava um pouco nessa questão. Eu conheci uma pessoa na Samsung, que vinha também da Pernod, que era uma pessoa que eu tinha atendido há muito tempo na Pernod, que estava aí na Samsung, e ela veio me falar da Marco. E ela falou, Ana, eu sou head de trade aqui, eu preciso fazer uma concorrência de trade na Samsung, e me indicaram a Marco, que essa é uma empresa assim, assado, tal, mas eu queria que fosse com você. Explica rapidamente o que é trade, porque tem um monte de gente ouvindo aqui que não sabe o que é. Tá, e nessa época eu não sabia nada o que era trade, né? Então, assim, as agências de trade, a Marco tem uma história um pouco diferente, mas a maioria das agências de trade vem de uma história de agências de contratação de mão de obra. Ok. Então, basicamente são times de promotores dedicados para alguma marca, e aí pode ser um promotor de venda, pode ser um promotor de merchandising, um representante comercial, e a gente contrata todas essas pessoas para representar a marca no ponto de venda. Uhum. Então, quando você vai numa fast shop comprar um computador e você vê lá uma pessoa uniformizada com essa marca que vai te falar tudo sobre, que é um especialista da marca que vai te dar todo esse atendimento para vender alguma coisa, esse é um promotor contratado por uma agência que terceiriza esse serviço para a indústria. Isso é uma partezinha, né, do iceberg, assim, tem uma coisa muito mais estratégica por trás, e eu não sabia absolutamente nada disso. A minha experiência de contratação de promotores, de equipes, era que eu te falei que era de ações promocionais. Eu não fazia ideia do que era o mercado de trade. E aí essa pessoa me falou, ela falou, não, eu vou entrar nessa concorrência com a Marco, mas se a Marco ganhar, eu quero que você vá para lá. Eu falei, bom, né, vamos ver. E a Marco, assim, por também coincidências, né, do destino, que eu não acredito muito em coincidência, o cara que era do meu grupo da faculdade e que trouxe a ideia de fazer o trabalho do grupo, do Quito na época, estava na Marco. E estava na frente da área de marketing dentro da Marco. E ele conduziu parte desse processo da Samsung. Junto com esse processo, ele recebeu uma proposta para ir para a Microsoft, que a gente atende, a Marco praticamente nasceu com a Microsoft. Então, tudo foi um pouco a hora certa no lugar certo, assim, ela já estava dando as minhas credenciais, porque queria que eu fosse para lá, o Maurício era um grande amigo, né, de muitos anos e tal, também precisava alguém para ir para lá, e aí fui para a entrevista na Marco. A Microsoft tirando o cara da agência. Tirando o cara da agência. Que nem aconteceu com você ali atrás. E ele hoje é CMO da Microsoft América Latina, tá super bem lá, tá 13 anos lá também. Eu faço questão de marcar muito isso, porque o insight aqui é o seguinte, tem gente te olhando o tempo todo. Sim, com certeza. Então, todo mundo te olhando. Com certeza. E se eu sou o cliente, e eu fiz isso o tempo que eu era de empresa e tudo mais, eu trouxe 2 ou 3 caras que me atendiam na agência. Sim. E a hora que eu precisei montar uma área e tudo mais, foi automático. O cara é tão bom, me atende também, vem cá, vem trabalhar comigo. Já sabe né? tanto do teu negócio. As pessoas estão te olhando e vão te puxar para essa posição. Exatamente. E aí eu fui para a entrevista na Marco. A entrevista na Marco foi outra, igual, na mesma situação. Você já trabalhou com trade? Você sabe o que é um report de sellout? Você sabe qual que é? Eu falava... eu acho que nessa época eu já estava mais sincera, falando, não, nunca fiz. E eu lembro até que o pessoal tirava, sabe, porque a Marco teve uma história muito grande em tecnologia. A empresa nasceu com Intel e Microsoft na América Latina toda. Então, nessa época, quase todos os clientes que a gente tinha era de tecnologia. E eu não sabia a diferença, falava em
em desk, em note e tal. Eu era completamente leiga do mundo de tecnologia, servidor e etc. Não fazia uma ideia. E aí eu acabei indo para lá. Só que eu fui primeiro para liderar a área de marketing, que é uma coisa que não existe na maioria das agências de trade. Normalmente as agências de trade são muito focadas para a parte de equipe e hoje em dia de business intelligence, que é toda a parte de gestão de informação. Mas a gente tem uma área de marketing importante lá. Então eu fui para criar essa área, o Maurício tinha acabado de estruturar e eu fui para liderar essa área junto com a Samsung que estava entrando. E aí fui pra lá. E aí foi um mundo completamente diferente pra mim, completamente. Porque eu estava acostumada, por exemplo, relatórios de projetos que a gente fazia, era relatório fotográfico, quantas abordagens você tinha feito, quantos materiais você tinha distribuído, quantos impactos, etc. E lá a gente tem uma conversa com os clientes, semana a semana, com os reportes que a gente entrega, de o que vendeu, por que não vendeu, quem está vendendo mais, quem não está. Quantitativo de um lado, agora era qualitativo. Agora era extremamente estratégico. A gente entrava num nível de informação dos clientes que eu jamais tive acesso, né? Então aquilo para mim era encantador e assustador ao mesmo tempo. Porque eu falava, gente, agora eles vão descobrir que eu sou uma farsa, porque eu vou estar na frente do cliente, eu não vou saber falar disso. Então, de novo, eu acho que eu tive essa postura de, putz, quem são as pessoas-chave aqui que eu vou ficar perto e vou sentar do lado e vou ver fazendo e vou escutar para eu tentar decifrar aqui esse ecossistema que eu não sabia nada. Né, minha sorte é que eu fui para lá também na área de marketing, que era a minha área que eu tinha mais o que aportar e etc. Mas o business mesmo da empresa estava 80% do outro lado. Então, se eu não fosse para esse outro lado, não ia ter muita chance lá. E foi aí que eu comecei a ter essa experiência maior com trade e veio junto a questão do multinacional. Porque a Marco é da Argentina, a empresa nasceu na Argentina há 25 anos atrás, a gente está em 7 países. Então tinha uma agenda que é uma agenda que não é normal para as agências do Brasil, né? A grande maioria das agências são locais. Então ter que falar outra língua muito rápido, ter que fazer todas essas visitas, etc., foi uma coisa muito nova para mim, mas que me encanta até hoje, isso dessa troca entre países e esses desafios assim. Quando foi que você entrou lá? Era 2000? Entre 2005. 2005. Tá. Entre 2005 e 2006. E estou lá até hoje. Tá. Então eu fiquei um tempo na área de marketing, depois eu acho que eu fiquei 1 ano mais ou menos, a Samsung entrou, a gente fez milhares de coisas com a Samsung, foi super legal. Deixa eu dar uma provocada em você aqui, que eu não resisto. Não sei se aconteceu comigo ou se aconteceu com você. Tá. Né? Quando você encampa uma área nova e entra numa área nova, como essa que você acabou de falar, onde você deixa de trabalhar com aqueles relatórios de quantidade, para trabalhar com relatórios de qualidade e começar a entender o porquê as coisas acontecem, um belo dia não bate em você uma luz, você fala, cara, agora eu estou entendendo como eu era, como eu não sabia nada lá atrás, como eu brigava pelas coisas e não tinha, como tinha razão o cara que brigava comigo. Exatamente. Como, meu Deus do céu, eu estava tão longe, eu estava defendendo, sabe, com unhas e dentes. E aconteceu comigo isso, depois que quando eu virei empresário, que eu passei a ser o cliente dos caras, que pega diante de mim um diretor de arte tentando insistir comigo que a letra serifada, eu já mando o cara a merda. E eu fazia isso na época dele, né? Porque eu já estou entendendo as minhas carências, né? Isso acontece com você, aconteceu também. Sim, completamente. Eu acho que até hoje é um desafio, isso como que a gente falou há pouco tempo atrás. Cada agência está brigando por uma fatia, mas as fatias elas são interligadas. Então hoje, assim, e esse trabalho dessa área de marketing da Marco era justamente para tentar suprir essa carência, porque a gente tinha tanta informação do que acontecia no ponto de venda, tanta informação sobre o varejo, então assim, não adianta você fazer uma campanha para o Carrefour, a mesma campanha para o Ponto Frio, não adianta. Porque os públicos são diferentes, a dinâmica da loja é diferente, o mix de produtos é diferente. Então, se você junta uma coisa com outra, assim, se a gente tiver um pouco menos de ego e trabalhar mais, a gente está falando tanto de economia colaborativa, eu acho que o colaborativo está aí. Como você junta uma disciplina na outra para ter o melhor resultado lá na frente. Você pode ter um budget menor, talvez, por um tempo, só que você tem uma coisa mais contínua, porque você está defendendo e está tendo resultado naquilo que você está falando, né? Sim. E aí veio a onda das agências 360, do full service e etc. E eu acho isso uma grande besteira. Porque você não consegue manter uma estrutura, você não consegue ter especialista para todas as direções, né? Você tem que juntar o que você sabe de melhor com o outro que sabe de melhor e trabalhar junto.
É muito como eu penso. Então, eu estava nessa área de marketing e aí a gente participou de uma concorrência da Dell, a Dell estava entrando no varejo. Eles eram já mundialmente, também no Brasil, muito fortes na parte corporativa, B2B, com a venda via site, via telefone, mas não tinham nada no varejo. E eu ainda nessa, sem entender muito bem de computador e as coisas, mas eu acabei pegando a conta da Dell e aí saí da área de marketing e fui para a conta da Dell. E a gente fez esse ano, em junho desse ano, a gente completou 10 anos juntos com eles. Com a Dell? Com a Dell. Legal. E que é muito difícil isso acontecer no mercado, muito difícil, né? A rotatividade de um projeto de trade é não mais do que 3 anos. 3 anos você já está num sucesso de relação, muito por conta de compras, de compliance, etc. É muito difícil você ter um relacionamento tão duradouro. Mas a gente fez a entrada da Dell em todo o varejo, então... A Dell para mim eu falo para eles que eles são um case para mim, assim, porque a gente foi discutir que varejo que entrava, com que mix de produto, com que política de preço, como você defendia eles sendo concorrentes deles mesmos, porque... Quer dizer, você teve a chance de começar um projeto do zero, você não pegou um projeto andando e não chegaram, olha, troquei de agência, continua, não. Você pegou do zero, nós vamos entrar e a gente não sabe direito como é que funciona. Não sabe direito como funciona, eles estavam competindo com eles mesmos, porque eles eram muito fortes no .com, então... Você falava para um Walmart, vou vender esse produto a 1.500, e o cara falava, tá bom, mas você vende no seu site com 1.300, como é que você quer que eu faça? Tipo, teve uma resistência muito grande. Então, é um projeto que a gente construiu do zero e que tem muita inteligência por trás, que tem muita informação, etc. Isso foi muito construído no dia a dia, assim, com eles, com a equipe. Então, para mim, isso foi um aprendizado muito, muito grande. Depois eles queriam replicar o projeto em outros países. Então, o projeto que a gente fazia aqui, a gente levou para o Chile, para a Argentina, para a Colômbia, para o México. E aí, eu liderei esse projeto durante bastante tempo. Então, a gente tinha toda a estratégia que ia para fora. E aí eu comecei a colocar minhas asas para fora, assim, de me meter em todos os lados da agência. Então eu era comercial, mas eu ia lá, brigava com o meu chefe, porque a área de reporte achava que tinha que fazer isso, porque a área de operações achava que tinha que fazer aquilo, etc. Ia me metendo aqui, metendo ali e tal. Lá vem a Ana P. Lá vem a Ana P. Meu Deus do céu. Nessa época eu fiz um coaching que foi um divisor de águas para mim, que eu acho que finalmente eu parei de ser briguenta nessa época. Porque eu também assumi que eu não ia conseguir fazer 100% das coisas, né? Que ano era isso? Isso já era 2010. 2010, 8 anos atrás. Você com 32 anos de idade. Isso. Tá. Então eu já estava assim, ganhando um pouco mais de maturidade nesse sentido de... ok, não vai dar tudo, não vai ser tudo 100%, e as pessoas são diferentes, e você não pode... a liderança, acho que esse é o maior desafio, né? Meio clichê, mas é verdade, assim, você tem pessoas completamente diferentes uma da outra, que estão em momentos pessoais completamente diferentes do outro, e essa orquestra é o mais difícil. E essa percepção, ela chega com tempo de vida, não adianta querer ter essa percepção com 22 anos de idade. Não tem. Com 22 anos você quer arrebentar tudo, aliás, você é imortal, você é infalível. Sim, exatamente. Ninguém pode com você é um super-homem, né? Sim. Aos 30 e tantos já começa a cair a ficha. Pera um pouquinho, cara, já não é tão exatamente. assim. E agora hoje você está entrando nos 40, então seja bem-vinda, porque aos 40 vai começar uma outra, depois eu falo um pouquinho mais. Vou dar um bisu aqui. E hoje em dia, os de 22 falam 3 línguas, já tem MBA fora do Brasil, então pior, né? Se acham donos da galáxia. Já voa, né? Já voa. Eu posso voar. Posso voar. Exatamente. E aí, enfim, Como é que foi esse lance do coach? Me fala um pouquinho assim. Você percebeu que você precisava de uma ajuda? Você foi buscar um coach? Alguém te indicou um coach? Como é que isso aconteceu? Eu acho que foi muita conversa minha com meu chefe na época, que era um grande amigo, assim, que a gente ficou muito, muito amigo, e tudo caminhava para que se tivesse uma... Eu era o número 2 na época, né? Então, eu decidi fazer um MBA nessa época, porque eu achava que tinha muita coisa, principalmente de finanças, de administração, que eu não tinha essa experiência, então eu precisava também entrar nesses assuntos. Eu era muito intuitiva nisso, de números, eu gostei muito de números,
Mas eu fui um pouco daquela escola do Quito, que é sai fazendo. Sim. Sai fazendo e o que você fala faz sentido, mas vamos aí, mas sem muita técnica. E aí chegou uma hora que eu percebi que a técnica também faltava. Que eu tinha muito senso crítico, mas faltava técnica. Então eu voltei a estudar para ir atrás desse lado. E aí o coaching veio muito nessas conversas, assim, porque eu já estava amadurecendo, mas eu ainda tinha esse sofrimento, assim, de sofrer muito pelas coisas, e aí eu fiz com o Peter do Ecosocial, que foi fantástico, assim, foi muito legal. Eu fiz 1 ano. Deixa eu explorar um pouquinho mais antes do seu coaching aí. Esse coaching surge a partir de um feedback que você tem de alguém que você admirava? Eu acho que foi mais o meu pedido. Você que falou, eu tenho um buraco aqui que eu preciso preencher. Não tô me contentando. Como é que eu faço? Acho que fui eu que coloquei, assim, que eu queria. Até porque na Marco a gente sempre teve uma gestão muito... A gente não tem um formato que é um formato top-down. Assim, os países, no geral, têm muita liberdade, né, no negócio. E chegou uma hora que eu achei que essa liberdade estava caminhando para uma crise de identidade. Porque a gente queria fazer tudo, e essa minha crítica do Agência 360, a gente passou por isso também, né? Então, cliente, eu conheço tanto do seu negócio que eu posso fazer qualquer coisa para você. E eu não acreditava nisso, eu não acho que eu posso fazer qualquer coisa, porque o negócio não se sustenta dessa forma, você não consegue ter escala, você não consegue ser eficiente se você vai para esse lado. Então, dessas discussões saiu a história de querer um coaching. E como eu também tinha passado por muita coisa na minha vida pessoal também, até aí já tinha nascido a minha segunda filha, que eu tive já na Marco, e logo depois eu me separei, então eu fiquei sozinha com os 2 muito pequenos, a minha filha ia fazer 2 anos quando eu me separei. Aí o nadador foi nadar, brincadeira, nós somos super família. E aí, então acho que juntou um pouco tudo, porque eu não acredito que a gente separa completamente profissional de pessoal. Né? Até nas minhas relações, assim, tanto que eu tenho um monte de clientes que viraram meus amigos e o pessoal que trabalhou comigo, acho que é impossível você separar uma coisa da outra, né? Então o coaching, eu fiz durante 1 ano e foi muito bom para tratar todas essas coisas, assim. Eu lembro que no meio da sessão ele falava assim, nossa, você tem tantos temas, né, Ana P? Então, deixa eu te perguntar um negócio do coaching aí que é legal, que tá na hora do dia, né, da coisa do coaching aí, né? Eu sou fodão, tô aqui fazendo acontecer, mando, desmando, sou rei da cocada preta. Eu sou tão bom que eu acho que eu preciso de ajuda em alguns pontos que eu resolvi que eu preciso de ajuda, né? E você está na frente de alguém que eu não conheço e que eu vou ter que aprender a conhecer, respeitar, acreditar nessa pessoa, né? Estou te passando experiência própria, tá? Que você senta na frente, a pessoa abre a boca e você fala, esse mané é menos que eu, logo ele não vai ter nada para me dar e eu vou atropelar esse cara e não vai acontecer nada, porque eu vou passar por cima dele que nem um trator, né? A menos que ele seja mais foda que eu, né? Por isso que é tão complicado você falar, cara, para que coach eu vou entregar essa minha intimidade, né? Sim. Como é que você chega num coach? Como é que você chegou num coach que serviu para você? Sim, assim, o chegar nele foi o meio padrão, o RH trouxe para mim, sugestão, eu lembro que eu conversei com 1 ou 2, acho que com 2 na época, mas o Santo bateu com o Peter, assim, eu lembro dele falar para mim, o nosso Santo tem que bater, e se não bater eu vou te trazer outras pessoas, porque senão não vai dar certo. Perfeito. Então essa acho que é a primeira coisa, né, e ele me irritava profundamente, o Peter. Porque eu tinha, acho que um pouco essa arrogância de como é que um cara que não é do meu mercado, que não sabe do meu business, que não sabe, né? Era muito aquela coisa assim, mas só eu sofro, só eu tenho esse desafio, só eu. E ele ria da minha cara. E aí ele me fazia um monte de coisas, assim, por exemplo, pra mim um papel em branco é assustador. Isso até hoje um pouco eu sou assim, né? Eu tenho muito senso crítico depois de que uma coisa começou. O pessoal que trabalha comigo sempre fala, você faz aquelas perguntas que ninguém faz. Depois que a gente virou 3 noites, achou que esgotou tudo, você vem com uma pergunta que a gente não pensou. E isso acho que sempre foi meu, assim, né? Sempre de ser um pouco advogada do diabo todo o tempo, assim, pra tentar esgotar um pouco as coisas. E aí o Pedro chegava pra mim e ele falava, tem um papel em branco aqui, desenha onde você quer estar daqui a 10 anos. Isso pra mim
sempre foi assustador. Porque as coisas sempre foram tão atropeladas, sempre foi tanto indo fazer uma coisa que eu não conhecia, eu nunca soube fazer isso. Então, uma coisa que foi muito legal no coaching foi, assim, ouvir o que as pessoas pensavam, como as pessoas me enxergavam, porque isso fazia parte do processo também. Então, era um processo meu, mas muita gente que trabalhava comigo e não participou, ele conversava com muita gente. É um 360, o feedback 360. Tá. Então, isso pra mim foi revelador, assim, ver como as pessoas me enxergavam. Então, muita coisa que eu falava, poxa, mas eu tenho tanto esse lado, mas as pessoas não me enxergam assim. E outras coisas do que eles enxergavam, eu não enxergava. E como, assim, até essa história de como eu comecei lá atrás, que foi, você vai dirigir pessoas que sabem mais do que você, então você tem que ter imagem, eu acho que eu trouxe isso por muitos anos. Emocionalmente, de achar que, putz, um dia eles vão saber que eu não sou nada disso. Dia eles vão saber que eles sabem muito mais que eu, sabe? Eu sou um grande embuste, né? Eu sou uma farsa, vocês não sabem. Eu sei exatamente o que é. E o coach me fez enxergar isso. Assim, ele falou... Foi muito a conclusão que a gente chegou, foi um trabalho longo, mas foi muito essa minha percepção de que, assim, um líder... Você tem que ter pessoas que sabem muito mais do que você, tecnicamente e até comportamentalmente, né? Sim. Então, assim, eu tinha uma cobrança comigo muito grande quando eu via a minha equipe, quando eu via pares, etc. Eu falava, putz, mas esse cara sabe muito mais disso que eu, mas esse cara sabe muito mais disso que eu. E eu achava isso um problema, eu achava que isso me diminuía. E o coach me fez perceber que não. Sim. Né, que eu tinha uma habilidade realmente de triangular por tudo isso e de ver o melhor de cada um e como juntar o melhor de cada um. E hoje eu vejo assim, pessoas brilhantes no meu time que têm uma ansiedade enorme para fazer certas coisas, mas se ela não estiver combinada com a outra, do momento certo, e aquilo não vai dar, né? Então acho que hoje o meu maior desafio é isso, assim. Nós estamos tendo um laboratório, Ana, esse ano aqui, que é um laboratório. Eu achei talvez ele seja único na história desse país aqui. Porque isso tudo que você está falando está acontecendo agora. O Bolsonaro foi eleito e a gente olha para esse e fala, cara, esse cara não tem os atributos para ser o cara. E aí ele vai, eu vou trazer um ministro da economia que é fodão. Eu vou trazer um da justiça que é fodão. E você fala, cara, ele está se rodeando de pessoas que são muito melhores que ele. Exato. Ele vai ser atropelado por esses caras ou ele vai se revelar um cara que, embora não conheça tecnicamente nada disso, ele tem a habilidade de puxar as cordinhas, né? Eu vi uma entrevista dele recente, que o pessoal fazendo a pergunta lá sobre, se o teu posto de Ipiranga morrer, se morrer o Paulo Guedes, o que vai acontecer, babá. Ele falou, olha, eu conversei um monte, aliás, a pergunta foi o seguinte, você era cheio de ideias que não tem nada a ver com a ideia do Paulo Guedes, como é que vocês vão se dar bem? Ele falou, a gente conversou um monte, eu convenci ele de uma pancada de coisa na área da política, e ele me convenceu de um monte de coisa na área da economia, e ele quer 10, eu quero 0, nós vamos chegar no 5 e no meio caminho. E você olha para aqui e fala, pô, é um laboratório fabuloso para a gente observar isso agora. Quem tiver interessado em pesquisar a questão de liderança, o que vai acontecer com isso que nós estamos assistindo de camarote, né? Porque exatamente. Está nascendo agora aquilo, né? Mas tem tudo a ver com o que você falou, a habilidade de você se rodear de gente que conhece mais que você e que te empurra para cima. Né? Exato. Então acho que o coaching foi esse divisor, assim, para mim, que foi quando eu me toquei que isso é uma grande habilidade, que eu não precisava ficar, né? Óbvio que você tem que estar sempre estudando, sempre gerando conhecimento, mas essa habilidade acho que poucas pessoas têm, e isso não é ser melhor nem pior, o cara extremamente técnico também é extremamente importante, senão esse cara também não funciona. Sim. E aí eu acho que eu acalmei, aí foi onde eu parei de ser briguenta, acho que foi... Também depois de 2 filhos, tal, acho que também veio, tá bom, então é isso e vamos tentar tirar o melhor de todo mundo. E aí depois também, logo depois veio o aprendizado que tudo que você planeja sai completamente diferente. Sim. Nenhum ano você planeja o ano todo ano, quando você chega no final que você vai fazer o balanço, foi tudo diferente do que você tinha planejado. Sim. Porque tem muita coisa que sai do seu controle, que a gente lida com muita coisa em volta. Exato, exato. Assim, né? Então isso me trouxe uma calma e me ajudou a ter mais visão, né, de até onde eu posso ir em cada lugar e com cada pessoa. Você consegue avaliar essa questão da tua liderança? Eu sou líder porque sou temido e eu sou líder porque sou amado?
Você consegue ver existe uma linha na tua carreira que você olha, todo mundo, eu era temida, porque eu quebrava o pau, eu arrebentava. E aí, a partir daquele momento, eu passei a me interessar mais por ser... Uma amada é um pouco demais, mas você vai, por ser respeitada, por ser querida, sabe? As pessoas me querem, me usam como exemplo, gostam de mim, e aí eu assumo uma liderança pelo amor e não pelo temor, né? Sem dúvida, você tem muito mais resultado, né? Porque você começa a construir um time realmente que é super importante. Quando eu tinha essa fase ainda do briguenta pra caramba, eu sempre me preocupei muito em ter argumento nas coisas. Então, eu ganhava a maioria das brigas, e eu lembro das pessoas terem essa sensação, falar, putz, eu tenho ódio de você porque você tá certa. Mas era aquele certo, tipo, eu vou fazer porque você tá certa, mas com aquele sentimento de... Na primeira chance eu puxo essa coisa. Exatamente. Então, e não é legal, né? Isso vai ter troco. Exatamente. Isso é um desgaste muito grande. Então, eu assumi a posição de head do país dentro da Marco, né? Eu cresci lá. Eu acho que vai ser diferente para mim se um dia eu assumir uma posição, chegando já como CEO, como uma posição numa empresa que eu não tive essa história. Então... A tua posição hoje qual é? Você hoje é? Hoje eu sou CEO do Brasil. CEO do Brasil, não da marca. CEO da Marco. Da Marco, ok. Você é CEO da Marco. Aqui no Brasil. Tem quantos funcionários tem? A gente tem no escritório 110, mais ou menos, e no campo, milhares. Tá. Então a gente... Peraí, me perdi um pouco. E aí, só que é engraçado essa coisa do chefe carrasco, assim. Sim. Sem dúvida, a minha gestão foi para um outro lado, mas eu acho que todo mundo precisa de um chefe carrasco uma vez na vida. Até para saber como não ser. Até para saber como não ser. Até para você dar valor. Exatamente. Quando você tem um ambiente diferente. Sim. Deixa eu voltar de novo ao exemplo que eu acabei de dar você aqui, falando o negócio do Bolsonaro, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro? Por que esse cara ganha a eleição? Porque há uma carência por autoridade, cara. Isso aqui virou uma bagunça, virou uma zona. Todo mundo faz o que quer, a hora que quer, precisa de autoridade. Então eu vou querer alguém em autoridade. O que é esse chamado por autoridade, né? Não é porque eu quero botar em cima de mim um militar para voltar com a ditadura. Espera um pouquinho. Eu quero que as pessoas aprendam a respeitar o limite uma da outra, sabe? Vamos fazer. E nesse ponto, um chefe que chega lá e bate na mesa, agora, o que o cara não pode ser? Não pode ser um cavalo, não pode ser um bruto, não pode ser um sujeito que assedia as pessoas, que desrespeita. Agora, autoridade, que é diferente de autoritarismo, não tem nada a ver, eu tô falando de autoridade, sabe? Que você, cara, alguém vai ter que dizer, é pra lá que nós vamos, né? Isso não dá para você falar, vamos todo mundo junto, cada um vai para um lado, né? Então, nesse ponto, eu acho que é importante, você tem que ter autoridade. Agora, essa consciência da maturidade, sabe, de que eu vou construir essa autoridade, porque as pessoas me admiram, porque sabem que eu tenho experiência, porque eu estou certo, e porque eu sou educado e as trato bem, é um modelo, genial, né? Esse é um modelo que... Exatamente, concordo 100%, e chamando as pessoas também para... Tem aquele nível que você tem que compartilhar essa decisão, né? Alguns tem que ser, se você tem, sei lá, 2, 3 opções ali, a palavra final tem que ser sua, e você tem que estar munido ali de informação, mas é importante também você trazer o time para decidir junto, porque o comprometimento depois não tem nem comparação. Você é a única mulher nessa posição? Eu sou. Quantos são? Essa foi uma parte também, são 6. São 6 heads de países, é isso? Cada um no país. E você é a única mulher? Eu sou a única mulher. E aí? E aí que essa foi outra parte interessante também, né? Porque eram só homens e só argentinos. Então, se você acha que brasileiro é machista, põe um argentino, põe um portenho aí pra você entender o que é. Sim. Então, e hoje, óbvio, pelo movimento todo e pela minha história, eu estou mais envolvida nesses temas, mas quando você vive essa situação, você não se dá conta exatamente, né? Mas enquanto eu era número 2 no Brasil, eu era, assim, se eu pegar os meus primeiros 2 anos como General Manager do Brasil, o meu último ano sem ser, eu era muito mais respeitada do que os primeiros 2 anos que eu fui a Head. Então, assim... Porque você não era ameaça para ninguém. Não ameaçava ninguém. Não ameaçava ninguém.
Aí que você assume, eu vou bater até você ocupar teu espaço. E quando eu assumi à frente do Brasil, também foi assim, o GM que estava na posição na época teve um problema pessoal, e aí ele ficou afastado durante um ano, e foi no momento que a gente perdeu uma das maiores contas que a gente tinha. Então eu lembro que, assim, na véspera da festa de final de ano, véspera de Natal, a gente teve que demitir 130 pessoas. E na véspera disso acontecer, ele, enfim, estava com algumas situações, ele falou, Ana, não vou conseguir lidar com essa situação, assume essa situação. Então eu tive que liderar a demissão das pessoas, a festa de final de ano, num clima, assim, terrível, a virada do ano, o plano do ano seguinte, numa cadeira que eu não tinha, né, numa coisa que não era minha. Como é que chama quando você fica num cargo... Interina, exatamente. Eu estava interina, a posição não era minha. E o pessoal de fora, assim, o Brasil sempre teve uma autonomia muito grande, sempre foi uma das maiores operações da Marco. Então, assim, com uma falta de conhecimento mesmo, de envolvimento até do board com o Brasil. Então, o pepino estava na minha mão, eu não tinha cadeira, o cara não estava mais. Então, foi um pouco dessa situação toda. E a gente entrou esse ano que eu fiquei interina, a gente entrou o ano no vermelho. Então, naquele ano, o objetivo era dar o break-even, no mínimo, para recuperar, né? E aí, eu lembro que um pouco na conversa com o desafio era, putz, teu desafio esse ano não podemos perder dinheiro, a gente tem que colocar o negócio nos eixos. Mas eu também não podia contratar ninguém para fazer o que eu fazia, então foi aquela coisa, fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu tive o meu primeiro ano mesmo de GM, que aí eu assumi mesmo a liderança, foi quando eu senti isso, dessa aprovação muito maior do que se fosse talvez um homem, do que se fosse talvez um argentino, do que se fosse talvez alguém que tivesse mais que fizesse já mais parte do board, assim. Uhum. Então era uma justificativa 3 vezes mais, não prova por A mais B e tal. E aí foi chegando no final do primeiro ano, a gente bateu 230% da meta do meu primeiro ano. E eu lembro que setembro eu mandava os números e a resposta era, não, esse número está errado. Não é possível. Esse número está errado. Não, tem alguma coisa que você fez errado, tem alguma coisa que você não está contabilizando, não. Que ano é? 2013. 2013. Já é crise. Isso. Já é crise. Primeiro Dilma. Primeiro governo Dilma. E foi o melhor ano da história nossa, dos últimos anos, assim, né? E eles não acreditavam no resultado. Então esse resultado tá errado, você não tá me mandando esse resultado. E aí eu falei, tá bom, então vamos esperar. Você quer que eu diminua aqui o número? Eu vou diminuir. E quando fechar a gente vê. E aí quando a gente fechou, o número tinha sido realmente 230 a mais. E aí a reação foi, não, mas o que você fez? Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Eu falei, não, a gente tá tentando colocar as coisas nos trilhos, né? Assim, tem foco, tem essa autoridade que é uma autoridade de decisão, né? De vai pra cá, de não faz isso, de saber o que não fazer, porque acho que essa é uma das coisas também que as empresas e os líderes, o decidir o que não fazer, às vezes é mais importante do que o fazer. Sim. Porque na ânsia do resultado, na ânsia de gerar, você fala, tá bom, vou fazer isso, tá bom, vou fazer isso. E quando você vê, você desfocou todo mundo de uma maneira... É o que os americanos dizem do let it go, né? Deixa pra lá, desapegue-se, deixa pra lá, isso é legal, é fantástico, tudo, mas deixa pra lá. Isso é muito difícil de fazer, né? Exatamente. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Paulinha! Tô falando com a Paulinha agora. Paulinha! É verdade que você, por ser mulher, você tem que fazer o dobro do que os homens fazem para ser considerada igual a eles? É verdade. Eu acho que é verdade. Infelizmente, eu acho que é. E eu acho que hoje... Eu acho que a gente está num momento diferente hoje, que as pessoas estão mais conscientes, estão mais abertas para falar, mas eu ainda vejo, assim, muitos empresários lidando com isso mais de uma proforma do que realmente colocando as coisas na mesa abertamente, assim. Eu lembro quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, que eu já estava na Marco, eu tinha um GM na época, e a conversa sobre a minha gravidez falou, mas como assim você vai ficar 4 meses fora? Se você ficar 4 meses fora, é sinal que a gente não precisa mais de você. Então, assim, muitas situações dessas acontecem, e eu acho que foi super light até minha, não é que eu super sofri um preconceito, etc.
mas eu senti muito, assim, a minha ascensão ao cargo que eu tenho hoje, a essas fases de gravidez, de separação, de etc e tal, foram fases que eu tive que... E aí aquela coisa, né? A mulher que se destaca, acaba tendo um lado muito masculino. Por que o lado masculino ele é o reconhecido como o eficiente ou o que divide a vida pessoal com o profissional? Por que isso é uma característica do masculino? Não faz muito sentido, né? Fala então da característica, mas não de ser como um homem. Sim. Então eu acho, assim, que ainda tem... Eu acho que do lado das agências, eu acho que... E eu sou head do comitê de trade da Ampro também, né? Fui head durante alguns anos, hoje eu faço parte do comitê. Mas a gente trabalha muito também essa questão de pesquisa, de entender, de conscientização das agências e tal. Nas agências do marketing promocional, por exemplo, isso é muito mais balanceado, a liderança feminina. Sim. Muito por conta de atendimento, é um departamento muito feminino. E a questão, como você tem a visão, que foi o que aconteceu comigo, quando você tem uma visão comercial... O fato de você ter oportunidade para crescer, eu acho que é mais fácil do que quando você vai, talvez, pela criação, talvez, né, por alguma outra área. No trade, quase não existe liderança feminina. Assim, eu trabalho com uma mesa de 10 concorrentes, que a gente trabalha muito junto na Ampro. Eu acho que eu sou a única mulher, talvez mais uma. Então, é um mercado muito masculino. Uhum. E eu acho, sim, que ainda tem esse viés, Legal. Infelizmente. É história, tá? A gente está devagarinho ultrapassando isso tudo. Eu acho que eu acho que essa tendência é irreversível, a tendência. Sim. As mulheres vão ocupar o espaço. Talvez não esteja acontecendo na velocidade que tinha que ser, mas não há como reconhecer. Sim. Que não está acontecendo. Está acontecendo, estão cada vez mais assumindo o seu espaço, e fica mais claro aquela história de que eu não contrato sexo, eu contrato cérebro. Sim. Então, se o teu cérebro funciona bem, eu quero você comigo aqui, independente se é homem, se é mulher, se é o que seja o que for, né? E a sociedade muda e está mudando nesse caminho, acho que vai para lá também, né? E agora, o que vem pela frente? Olha, agora, eu tenho, assim, buscado uma briga, assim, já há alguns anos, briga no bom sentido, mas de evolução, que eu acho que a gente está num momento do mercado muito especial aqui no Brasil, especial, digo, desafiante. Eu acho que o mercado de trade foi para um caminho muito commodity, muito commodity. A relação com compras é uma relação muito difícil. Então, e a gente tem um mercado muito fragmentado. Então, acho que a gente está no momento de uma decisão de consolidação por um lado, né, de diminuir talvez o número de empresas que fazem esse tipo de trabalho e ir para uma estratégia de volume. Então, tem empresas hoje que têm uma folha de trabalho de 10 mil, de 20 mil funcionários, que você consegue ter uma escala diferente. Essa mudança na legislação aí que da lei liberou, da terceirização da reforma. E tudo mais aí, da reforma e tudo mais, isso aí não ajudou vocês? Ajuda muito. Ampliou? Ajuda muito em termos de oferta de negócio, de possibilidades, de flexibilidade, sem dúvida, foi um super feito. Mas do lado das empresas existe é um negócio ainda muito arriscado, né? Você depender de contratação de pessoas, você tem um passivo trabalhista muito grande, apesar da reforma ter ajudado. Você tem hoje os departamentos de compras das empresas que te impõem 90 dias de pagamento, 120 dias de pagamento. Então você imagina você com projetos de 1.000, 2.000 pessoas, sim, tendo que financiar 90, 120 dias uma folha dessa. É muito dinheiro envolvido. Então, as empresas de trade estão sendo encaradas muito mais como uma parte financeira do que exatamente da entrega. Então, existe hoje um desencontro do que as empresas exigem, do que compras coloca na mesa e do que as agências estão submetendo para fazer. E por outro lado, que é um caminho que eu tenho seguido mais, eu acho que a gente está num momento de uma mudança do hábito de consumo radical, né? A gente sempre teve horas o varejo como decisor, a indústria como decisor, e agora a gente tem o consumidor, ponto. Né? O cara está com o celular na mão, meteu a mão no celular, ele entra na loja, ele já sabe tudo sobre o produto, ele já sabe todos os preços, ele já sabe onde tem, onde não tem, etc. Então isso tem provocado uma mudança muito grande nas empresas como a minha, e a gente tem que se reinventar, ponto. Assim, não tem outra saída. Então eu há 5, 6 anos mais ou menos, eu comecei a ir todos os anos para Nova York, tem um evento agora em janeiro
que é a NRF, que é um dos grandes de tendência. Aí isso começou a me aguçar muito. Depois eu fui para o Vale do Silício, fui para vários lugares para estudar um pouco o que está acontecendo lá fora. É impressionante o que tem de brasileiro, impressionante. Todos esses eventos internacionais, a maior delegação é brasileiro. E eu acho que depois, quando ele passa na imigração de volta, ele volta para o status operante de não fazer nada. Uhum. Então, informação não falta. A gente tem muita informação para fazer acontecer, mas tem ainda muito pela política, muito pela crise, muito por conta disso. Assim, o cara que é o sponsor do lado da indústria, ele quer fazer, mas ele não quer perder o emprego. A gente passou esses últimos 2 anos nessa aflição. Eu faço alguma coisa ou eu seguro meu emprego? Então eu vou segurar meu emprego. Você tem que ser um agente de ruptura, né? E ninguém gosta do agente da ruptura. Aquela história do vamos inovar é muito lindo até aparecer o inovador. E eu quero matar esse desgraçado, porque esse cara vem para quebrar aquilo tudo que me dá segurança, né? E não é todo mundo que tem essa... Exatamente. Então você vê assim a evolução das startups, do modelo da startup. Sim. Né, assim, eu tive no Vale do Silício esse ano e é impressionante, assim, a taxa de não dar certo das startups é mais de 90%. Sim. Né, e aí eu lembro que assim, uma das últimas conclusões que eu saí do Vale foi assim, qual a maior diferença do Vale? Que as pessoas não têm medo de perder dinheiro. Não tem medo de falhar, porque o falhar faz parte. E a gente vive aqui uma prisão disso de não arriscar. E a gente está sendo engolido por um monte de negócios totalmente inovadores que estão pegando o lugar dos negócios tradicionais, né? Então, assim, a gente na Marco já está tentando sair na frente, a gente está abrindo uma startup agora, estamos tentando fazer um spin-off, porque você fazer também essa disrupção dentro do P&L é muito difícil, então faz isso fora, assume que você tem que fazer isso fora. Você falou startup, spin-off, P&L e drive não sei o que lá, né? Tem um linguajar aí que quando você pisa no acelerador aí, o negócio atropela tudo, mas tudo bem, né? Faz parte do... mas basicamente se você quer transformar a sua empresa, você tem que ter uma estrutura paralela fazendo isso. Perfeito. E eu já vi, inclusive, empresas aproveitando esse nicho. Chegam lá, bate lá no Itaú, fala no Itaú. Eu sou o cara da inovação, então me chama, eu vou criar essa loucura toda. Se ela der certo, você implanta. Entendeu? Não vou querer que você faça dentro da tua estrutura, porque a estrutura não vai aceitar e vai atropelar isso. Então, faço separado, a hora que estiver pronto eu venho e implemento aqui, né? Que eu acho que é fantástica. E é por aí que a coisa vai, né? Eu fiz essa semana uma palestra na Mercedes-Benz, Mercedes, e no final da palestra abriu para pergunta e resposta e tudo mais. E aí um garotão me faz uma pergunta lá, e eu sabia que no meio daquele... Tinha de tudo lá, tinha desde operador de máquina, todo tipo de gente... E os garotões lá, e eu saquei que o garotão era um garotão tinha umas startups que eles estão incentivando ali, e tinha toda a pinta de ser um menino da startup. Ele pergunta, olha, você acabou de falar aí, etc. Eu queria saber como é que a gente faz, o que faz dar certo ou dar errado, sabe? Eu tenho essa ideia maravilhosa que nós estamos trabalhando aqui, o que pode fazer essa ideia aqui dar certo? E eu falei para ele o seguinte, olha, o que pode fazer dar certo é você botar energia no lado sujo da história. Porque o lado brilhante e lindo que é a tua ideia, você dá uma felicidade. Agora, cara, você vai ter que pagar conta, você vai ter que falar com o contador, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que lidar com o fornecedor, com o RH, você vai ter um cara na tua frente chorando porque ele não tem dinheiro para pagar o dentista, e nada disso você contempla, você está pensando só na tua ideia, cara, né? Por isso é que startup arrebenta, sabe? O cara é a ideia maravilhosa, mas, cara, isso tem que ser efetivado. Então, tem um mundo sujo em volta de mim que alguém vai ter que fazer essa parte. E eu não quero me envolver com isso porque eu sou artista. Né? E a hora que você vai botar um negócio para andar, esquece que esse lado toma 90% do teu tempo. Eu não tenho uma estrutura do seu tamanho, eu não tenho 150 pessoas trabalhando comigo, eu não tenho um departamento pessoal, sou eu. E aí como é que eu faço? Né? Então, essa condição... E eu acho que aí é que que o digital vem para arrebentar isso tudo, entendeu? Você tem escala, né? E o digital vem porque ele começa hoje eu consigo ter à minha disposição todo um trabalho que eu precisava de um escritório de advocacia numa tecla. Tem um contador na outra tecla, tem alguém, tem um fornecedor, etc. Então, isso vai arrebentar tudo. Nossa, você vai desmontar tudo. Mas é legal saber que vocês estão de olho aí. Porque... Então, meu próximo step, eu acho que é esse, assim, tentar ir para um negócio, assim, ajudar a Marco a transformar o negócio mesmo. Porque eu acho que o mercado de trade daqui a 10 anos vai estar completamente diferente. Ele não se sustenta mais como é hoje.
Isso é diferente. Você quer saber como é que vai ser? Vai lá. Ontem eu fui ver uma peça de teatro lá no Eva Herz, lá na Cultura. Cheguei domingo à noite na Cultura lá do Conjunto Nacional. Eu entro aquilo abarrotado de gente, mas assim, gente para todo lado dentro de uma livraria. Muito legal. A cafeteria entupida de gente, Sim. aquilo é muito cult, né? Sim. Ah, que maravilha! Eu subo para ir no teatro e atravesso a área de DVD e CD e não tem ninguém. Vazio. Escarrado na minha cara, aquela coisa do cara, olha a tecnologia mudando, olha a mudança que aconteceu aqui, essa área vazia, não tem por que pagar aluguel por aquilo ali, Sim. ocupar espaço, e não tem ninguém lá dentro, ou seja, mudou tudo, né? E aí o que é, pô, agora ninguém mais compra CD, ninguém mais compra DVD, Sim. eu compro um streaming. Sim, Um completamente. streaming. Sim. Como é que isso vai empacotar? Sim. Você que tinha que ter espaço para guardar as coisas, gente para manipular, não tem mais. Exatamente. Como é que você faz com o streaming? E a gente já sente, assim, muito essa integração de canais, a falta de integração de canais, porque a gente trabalha muito com marcas de tecnologia, então Sim. a gente tem muitas equipes desse perfil, mais do que de reposição, que a gente fala que é o promotor de Danoninho, que tem que garantir que o Danoninho está lá. Na Gôndola a gente trabalha com especialistas mesmo, que apoiam na venda e tal. Se eu tô lá para vender o computador da Dell e o cara chega disposto a comprar Lenovo e eu convenço ele de comprar, eu faço o meu trabalho e eu converto a compra para minha marca, mas por algum motivo ele comprou no .com daquele varejista. Sim. Aquele resultado já não entra mais para mim. Quer dizer, o convencimento foi teu, mas a compra foi lá. Sim. Então, assim, quando eu vou reportar depois no final do mês o resultado da minha equipe, aquilo já não aparece mais. Então, não, acho que esse projeto já não está mais resultado. Não, ele tem fundamento, mas a forma com que ele está sendo medido, os KPIs, outra sigla aí, mas se isso não for revisto, você vai achar que está tudo uma droga. E na verdade não está. Na verdade você tem que conversar uma coisa com a outra. Né? Então, esse é uma revolução de indicadores aí, nós vamos ter que repensar isso tudo aí, né? Então essa é a minha pauta. Grande história, grande. Vem aí um blog, vem um livro, vem. O que vem pela frente aí? Livro eu já pensei na do livro, pode ser. Começa com o blog, faz seu blogzinho lá, bota o blog lá, põe seu diáriozinho lá, é assim que faz, né? Você não deixa de registrar as coisas legais, aquilo que você fazia no diário quando eu tinha 16 anos, põe no blog, daqui a um ano você tem um livro na mão, né? Verdade. Muito legal. Se a gente quiser conhecer o trabalho de vocês lá, como é que faz? www.marcomkt.com. marcomkt.com. Maravilha. Obrigado por ter visitado aqui. Acho que valeu um papo legal. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Eu que agradeço. Boa sorte ao Paulinho aí, arrebenta lá. Tanto tempo, agora eu sinto os 40, tá vendo quanta coisa. O insight que eu queria te dar. Deixa eu te dar um insight que eu falei lá atrás, agora eu vou te dar. Um fenômeno que vai acontecer com você agora que você passa pelos 40 anos de idade. Com mulheres eu não sei como é que é. Homem eu sei como é que é. O homem é o seguinte, a partir dos 40, ele perde a elasticidade da bolsa escrotal. Ele não tem mais saco, entendeu? Então aí você começa a não ter mais paciência para ouvir o idiota falando. Você começa a ficar de saco cheio e não tem mais saco. E daqui a pouco você começa a ficar impaciente, começa a manifestar essa tua impaciência e aos pouquinhos o sistema vai tratar você como uma pessoa que esse cara é mal-humorado, é ranzinza, porque não tem mais saco para ouvir abobrinha. Então, chega aquele moleque de 22 anos, que é o rei da cocada preta, que sabe tudo, com as ideias que você já viu que não funcionaram, que não vão dar certo, porque não é assim, mas você não consegue parar aquele ímpeto, você não tem mais saco para ver aquilo lá. E aí eles vão falar, cara, não chama para reunião não, porque isso aí... E, bom, sorte sua que você é a head, então você tudo, mas vai encarando, você vai começar a ficar de saco cheio com essa história toda. Ana, obrigado pela visita, viu? Espero que você tenha gostado aí. Adorei, foi ótimo. Eu vou acessar o site lá e ver como é que é o trabalho de vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.